Boa tarde a todos. Feliz de ver aqui pessoas que nos alegram de estarem sempre buscando o Cristo. E como a gente fala, coincidências não existem. O Ivo comentou algumas coisas, a Thaís falou outras, e vocês vão ver que muito do que vai ser dito hoje foi passado já nessas palavras iniciais. O tema que eu pus para a gente comentar, trabalhar algumas situações é o Natal. O Natal, o que ele é para cada um de nós e o que ele pode ser ou vir a ser dentro das nossas vidas, dentro do nosso cotidiano. E como sempre, quando eu escolho um tema, eu fico me questionando o que eu posso trazer para inspirar esses questionamentos, para que ninguém dê aquela cochilada básica, né? E fique atento. Então eu lembrei que da última vez aqui eu tinha falado sobre religiosidade e religião, que são situações ou questões diferentes, aonde quem tem religiosidade não necessariamente precisa ter religião, mas quem tem religião, obviamente, tem religiosidade. Aonde a religiosidade, ela nos traz aquele conceito de a gente admirar o que é feito por algo a mais que a gente não explica. A religiosidade é você ver um pôr do sol, ver um luar e se admirar de você olhar uma planta e não só aquela questão física, mas entender que por trás daquilo ali existe um ente maior, alguém que criou tudo aquilo. E não necessariamente eu preciso ter religião para admirar, para entender isso. Eu também lembrei de Martinho Lutero, que em determinado momento foi considerado herege pela Igreja Católica, quando ele se lançou contra as vendas de indulgências para se ter o perdão de Deus e criou uma igreja que hoje está aí, muito conceituada dentro dos seus preceitos. Ou seja, foi criado na católica, viu os equívocos e foi buscar um Deus de uma outra forma. E aí, vocês podem perguntar aí, o que uma coisa tem a ver com a outra? O que eu quero lembrar é que nós não precisamos ter religião, não seguir um credo, não seguir um conceito, para que entendamos que Jesus foi tão importante para o nosso mundo que ele dividiu o tempo entre antes dele e depois dele. Por isso, pensando numa data para ele ser homenageado, de tão importante que ele foi, o monge Dionísio, no século VI, se preocupou em estabelecer uma data. Embora essa data, pelos estudiosos, teria um delay ali, uma diferença de 4 a 7 anos, mas ele se preocupou em buscar referências que dessem a provável data de nascimento do Cristo. Então se estabeleceu 25 de dezembro do ano de 753 do calendário juliano. Por quê? Estudiosos anteriormente, através do imperador Aureliano, implementaram o calendário juliano, que seria decorrente de Júlio César, e essa data, 25 de dezembro, foi buscada numa festa pagã, que seria para homenagear o deus Sol, Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol invicto, considerado a primeira divindade do Império Romano. Então, em 274 depois de Cristo, se institui essa data
como sendo oficial pelo nascimento do Cristo, e num primeiro momento tendo o calendário juliano do ano 753, que tomava como início a fundação de Roma, certo? Bom, só para comentar, 25 de dezembro é uma data que há muito é utilizada, porque no Egito se comemorava 3.000 anos antes de Cristo a homenagem a Horus, depois 1.200 anos antes de Cristo Mitra, Átis, e quando o cristianismo triunfou, a igreja romana, a igreja de Roma, resolveu unir o útil ao agradável. Já temos todo mundo que comemora essa data, vamos trazer essa data para instituir o nascimento de Jesus, aonde se estabeleceu como sendo o sol da justiça. Então vejam que há quase 2.000 anos já havia toda uma publicidade em cima que se juntava fatos e datas, e algumas situações eram utilizadas do próprio povo para trazer novas informações e ficar mais fácil de ser aceita. Em 1582, o Papa Gregório, não aceitando o calendário criado pelo ditador Júlio César, por isso o calendário juliano, né? E era um calendário que tinha 355 dias dentro de 12 meses. Isso trazia um problema porque a cada ano as estações tinham épocas diferentes, né? E aí Gregório queria ajustar o ano civil com o ano solar, de acordo com o movimento da elipse da Terra em torno do Sol, para que não houvesse mais esses desajustes ano a ano. A maior parte do mundo, desde então, utiliza o calendário gregoriano e vivemos hoje, tendo como data início para a nossa contagem, o ano 1, o ano Domini, o ano do Senhor, que é utilizado como início dessa contagem, mesmo com essa diferença. Então, nós poderíamos, aqui para a professora, nós poderíamos estar hoje em 2028 ou 2031, né? Mas isso não é relevante. O relevante é quem está sendo homenageado e por que ele está sendo homenageado. Então, com o passar do tempo, diferentes hábitos e costumes foram incorporados nesse período de Natal, nesse período de final de solstício, seja de inverno no hemisfério norte, seja de verão no hemisfério sul, e especialmente quando o seu simbolismo. Eu quero trazer para vocês aqui porque eu achei interessante e talvez vocês também compartilhem disso. As bolas e estrelas que enfeitam a árvore de Natal atualmente elas representam as primitivas pedras, maçãs e outros elementos que no primeiro momento era se utilizado nos carvalhos, que é o precursor da nossa árvore de Natal. A árvore que nós conhecemos hoje, ela foi instituída na Alemanha no século XVI, com o intuito de reverenciar a vida, sobretudo no que diz respeito aos pinheiros, por conservarem a sua folhagem verde o ano todo. A estrela do topo da árvore, obviamente, faz alusão à estrela de Belém, do nascimento de Jesus. O presépio foi ideia de Francisco de Assis, no século XIII. Os cartões de Natal aparecem pela primeira vez na Inglaterra, no século XIX. As lâmpadas elétricas, e muitas vezes coloridas, substituem as velas de enfeite nas árvores, como sinal de purificação, acesas em homenagem ao Cristo como luz do mundo. Hoje, infelizmente, as mídias e o comércio reforçam todo um peso comercial
com a troca de presentes, o comércio de itens natalinos para enfeitar a casa, mas por que nós chamamos 25 de dezembro como Natal? Convencionou-se Natal como local do nascimento, especialmente nascimento de Jesus Cristo, porque antigamente e até hoje, né, a palavra faz referência ao local de nascimento, terra natal. Fulano de tal tem a cidade natal ou a sua terra natal, como Cascavel. Mas e Jesus? Um cara que não nasceu em Nazaré, mas era Jesus de Nazaré. Por quê? Porque naquela época se fazia referência às famílias, não necessariamente aonde especificamente se nasceu, porque o nome era seguido pela cidade de nascimento, principalmente de onde essa família tinha essa origem. Paulo de Tarso, porque Paulo era da cidade de Tarso. Jesus era conhecido por Jesus de Nazaré, embora tenha nascido a 150 quilômetros dali, em Belém, terra de Davi, terra natal de Davi. Ok, mas o que eu preciso, por que eu preciso de uma festa? Por que eu preciso me reunir? Eu sempre aprendi que é assim, ou eu não preciso? O que está certo, o que está errado? Estudos mostram que pessoas podem adorar melhor a Deus se virem símbolos externos de adoração, geralmente envolvidos em sentidos históricos, como os santos, ou pela celebração de grandes festas, como Páscoa e o próprio Natal. E se isso for bom para adoração, para você se ligar ao Pai, já lembrando aqui, Deus é teu Pai, tá? A gente tem que sempre lembrar disso. Jesus é o teu irmão. A gente fazer esse elo. Nós estamos comemorando o nascimento de um irmão nosso. Então não há dúvida que não devemos censurar a criação de festas, a criação de símbolos que nos agreguem, que nos tragam mais próximos desses entes tão queridos. Portanto, não há problemas de reunir a família, os amigos, entrega de presentes, fazer uma refeição, uma farta refeição, desde que isso seja no intuito de agregar os seus membros, os seus amigos, os seus familiares, mas isso não pode ser condição. Onde o presente que eu dou para você pode ter a finalidade de simbolizar o teu próprio aniversário. Então, eu posso fazer uma reunião e entregar um presente para ti? Eu estou fazendo isso por quê? Porque eu estou te presenteando, porque junto do nascimento de Jesus, numa data convencionada, eu posso te presentear por Jesus estar nascendo dentro de ti. O presente pode simbolizar uma doação ou um ato de bondade que beneficie o próximo materialmente, mas no intuito sempre de que aquilo te traga uma motivação, uma alternativa de mudança interior, espiritual e não só material. Por isso, não podemos deixar que essas atribulações da vida diária sejam dificuldades de colocarmos em prática a fraternidade, o amor ao próximo. Em outras palavras, não focarmos só no material, mas agirmos com compaixão, fazendo a caridade e principalmente exercitando o perdão, inclusive o auto-perdão. Observem que toda a trajetória de Jesus, do berço ao túmulo,
Um espírito puro que quis mostrar a humildade, pois o local do seu nascimento, uma manjedoura, não fez disso o seu caminho. Não desviou-o do caminho que ele pretendia. E principalmente, não alterou o seu objeto de vida. Obrigado. Emmanuel, por Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, nos diz: começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Jesus. Por que foi tão importante? Por que ele dividiu o tempo antes dele e depois dele? Porque ele veio ser símbolo, ser exemplo, ser guia. Não feriu ninguém. Não disputou com soberanos, sempre pregou o amor, mostrando que, mesmo sendo perfeito, teve aqueles que o queriam ferir e o feriram. Por isso, devemos ser mais espertos a cada dia e não nos agarrarmos a qualquer situação de vida. Temos que olhar o exemplo desse Espírito que virou o homem para nos ensinar como lidarmos com o que nos apresenta, com o que nos acontece, como agirmos nas situações do dia a dia, do que nos é posto, seja para quem acredita que foi convencionado por você passar por essas provas, por essas expiações, ou por quem acredita em meras coincidências do destino. Então, lembrando que essas situações que nos apresentam, essas situações, se nós não soubermos lidar com ela no nosso cotidiano, se nós não resolvermos ela, uma situação vira um problema. Um problema porque eu me fico arraigado nela, eu me fico revivendo, e no momento que eu fico revivendo, eu fico remoendo e aquilo fica cada vez maior. A situação já passou, mas o ressentimento fica, a mágoa fica, e às vezes até por uma crença equivocada. Isso me faz perder o agora. O mesmo ocorre no futuro, quando se fica imaginando o que pode vir a acontecer se algo de bom ou de ruim acontecer amanhã ou daqui a pouco. Eu fico sempre esperando algo que me tire desse agora, e eu não vivo o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer. Passamos a querer correr para frente, porque achamos que não podemos estar plenos, felizes no agora. Ah, mas eu não tenho como comemorar a situação que eu estou, porque você ainda não resolveu essas outras situações. Existem 2 dias que você não pode fazer nada na tua vida. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Então, nunca é tarde para começar. Comece agora. Assim, o Natal pode ser qualquer dia do ano. Reverenciar o nascimento do Cristo, especialmente dentro de nós, pode acontecer todos os dias. E cá entre nós, deveria. Lembre, o hoje é o presente. Presente dado por Deus para você se melhorar. Essa semana eu e a Gislene estávamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo com o Ricardo e a Sandra, e lemos o capítulo 16, que nos alerta que o desprendimento dos bens terrenos, porque estes
constitui um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual, deve ocorrer. Por óbvio que todos precisam de dinheiro, todos precisam ter o seu sustento, mas o Evangelho nos lembra que somos depositários e não proprietários. Tudo o que temos, inclusive as nossas vidas, foi nos dado por Deus e pode ser tomado a qualquer momento. Temos que entender que Deus nos indica a restituir aos que carecem do necessário aquilo que Ele nos empresta por supérfluo, o que nos sobra. Podemos viver dignamente sem deixar de acolher aquele que precisa, sem ter condições de alcançar a um irmão que às vezes a gente tem ao nosso lado e não percebe. Mas aí alguém pode dizer: eu não tenho nada de supérfluo hoje, está me faltando o básico aqui, nessa casa. Quantas vezes já vivenciamos que uma palavra, um abraço, foi muito mais importante do que uma refeição, do que um presente. Então, se você não tem algo material para doar, você tem algo que às vezes pode ser muito mais importante do que isso. Então, tranquilo, não precisa ser bem-sucedido para se sentir abundante. Não é preciso que tudo ao seu redor seja perfeito para que as coisas se alinhem e funcionem. Todos somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, e é possível compartilhar mais do que bens materiais. Devemos ser gratos pelo caminho que percorremos até aqui. Por causa da conquista, e até pelos obstáculos que nós tivemos. Tem uma música da Isadora Pompeu que eu gosto muito, se chama Ovelhinha. Estava meditando por um tempo e cheguei a uma conclusão: tudo nessa vida é passageiro, mas a tua palavra não. Eu entendi que não se colhe fruto de árvore que não é machucada, e que para eu crescer leva um tempo, e o prazer está na caminhada. Eu aprendi tudo com o Senhor, mesmo que às vezes pela dor. E Ele nenhuma vez me questionou, mas não me deixou morrer. E disse: meu filho, não vai dar para desistir. Olha o caminho, você chegou até aqui, aguenta um pouquinho mais, que já está chegando o tempo. E segue nessa força, determine um final para esse medo. Eu me emociono porque eu aprendi por experiência própria nessa casa, que, como eu já disse aqui, em vários momentos, eu não me achava orgulhoso, não me achava prepotente, e era tudo que eu era. Ninguém está atrasado. Nunca é tarde demais, e estamos exatamente onde precisamos estar para passar pelo que temos que passar. Não se critique, nem se cobre tanto pelo tempo de demora de uma vitória ou de um objetivo. Tudo chega no seu tempo. Apenas seja grato por ter chegado até aqui.
Você está vivo e somente o está aqui hoje e aqui hoje, porque você acordou hoje e isso foi permitido. Agradeça. Nós temos que aprender, como eu estava dizendo antes, a ter as nossas situações, a ter o entendimento do que nos é posto. Nós não podemos nos afastarmos da lei de Deus e pensar que isso não vai ter consequências. Nós precisamos, como já disse uma outra vez aqui, buscar a felicidade em Deus. Não existe não felicidade, existe infelicidade, aonde o in é o não feliz por estar longe de Deus. Eu recordo dessa semana a gente também ter comentado sobre um cidadão que é questionado por estar com uma camisa de corredor e o rapaz pergunta para ele: você é corredor? Ele falou: sou. E você é bom? Ele falou: sou. Em que posição você chega? Ele falou: terceiro, 40º, 160, 7.200. Depende quantas pessoas tem na corrida. Aí ele falou assim: mas e os ruins? Os ruins não correm, não se inscrevem. Você se inscreveu para essa vida. Você está aqui por objetivos dentro do Espiritismo pré-determinados por você, pelo teu anjo protetor, para que você esteja preparado a evoluir, a galgar cada vez mais na senda de Jesus, o caminho de uma perfeição que, por mais longe que exista, nos foi expresso, nos foi colocado que isso é possível. Alguém conhece a história do menino, do casulo, da borboleta? O menino quis ajudar uma borboleta que estava saindo do casulo. Ela já tinha tirado metade das asas do seu casulo, e o menino, achando que aquilo estava demorando demais, aquela borboleta estava sofrendo tanto, ele foi lá, todo delicado, pegou uma tesoura, rompeu o casulo. A borboleta caiu no chão e lá ficou. Ele olhou aquela cena, não entendia o que acontecia, e questionando uma pessoa mais experiente, contando o que ele tinha feito, essa pessoa falou: todo aquele esforço da borboleta, toda aquela força que ela fazia para romper o seu casulo, era necessário para lhe dar forças para ela poder bater as asas e voar. No momento em que ela não conseguiu fazer todo esse esforço, ela não teve forças para continuar depois voando. Assim, o Natal representa um momento de renovação interior. Uma reflexão acerca dos nossos valores e atitudes ao longo do ano. Sempre nos é posto que é um momento de reflexão, mas a gente tem que reflexionar sobre as coisas certas. A vida vai te trazer muitos que não querem teu sucesso, que não estarão felizes pelas tuas conquistas, mas também terão aqueles que estarão contigo em todos os momentos. Dia desses acordei e minha esposa falou: vamos orar e agradecer. Ela faz isso todo dia, tá? Eu não, ela faz. Mas esse dia foi diferente porque quem conhece a Gi sabe que a minha sorte de ter uma pessoa bonita por fora, mas especialmente por dentro,
é minha, só minha. Uma companheira que eu admiro, me apoia, me recebe com amor e carinho e reza pelo meu sucesso. Nunca esqueçam de agradecer. Por mais que a beleza possa se esvair com o tempo, e é o que a Gi fala quando ela olha para mim, né? Valorize aquele que está do teu lado. Aquele que te inspira a ser melhor. Aquele que é uma joia rara por te ter lealdade e amor verdadeiro. Valorize a tua caminhada. Valorize quem caminha do teu lado nos momentos difíceis, quem acredita nos teus sonhos e que te ama com todos os defeitos e qualidades. É um momento de reflexão de um país que tem tido várias subidas, descidas na questão econômica, na questão de perseguições até de algumas religiões, mas nós devemos fazer o nosso começo. Começar conosco a ser melhor. Ah, mas tudo aí fora está difícil, tudo está impossível. Faça o teu. Quando vocês veem aqueles formigueiros gigantes, lembrem que foi de grão em grão que aquilo ali se formou, que aquele formigueiro precisou de todos trabalhando em prol de um mesmo caminho. Mas sempre, além de agradecer, principalmente, retribua. Retribua o amor que Cristo nos mostrou como possível, não somente nos elos que nos tocam, mas a todos os nossos irmãos, que incluem aqueles menos favorecidos material e espiritualmente. Porque o Natal é uma data para a celebração do nascimento daquele que foi enviado por Deus, para ser modelo e guia, como um código de luz e de amor. Eu gostaria de finalizar novamente com as palavras de Emmanuel, mas agora num outro livro, Fonte Viva, também por Chico Xavier. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Façamos o melhor com o que nós temos, para quando nós tivermos melhores condições, podermos fazer melhor ainda. Obrigado.